Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aí, tá? Agora eu estou com A32 que o cliente alega que não está carregando, tá bom? Então, neste caso aqui, o que a gente vai ter que fazer? Desmontar o aparelho para fazer os testes aí nesse conector no cabo flex, tá bom? Mas antes disso, o que a gente precisa fazer? Seria legal a gente visualizar no amperímetro se está carregando, se não está carregando, tá bom? Então, vamos fazer esse teste com o aparelho desligado primeiro, montado, né? No caso também, tá bom? Então, vamos se ajeitar aqui. Vamos ligar a nossa outra câmera para estar fazendo esse teste. Tenho aqui já meu cabinho. A câmera posicionada aí no meu amperímetro, tá? Isso, a câmera posicionada no meu amperímetro. Vamos conectar esse cabinho aqui. Cabinho conectado. Reconheceu 0.7, 0.13, 0.49. Ou seja, aparentemente reconheceu o cabo, né? Ficou só com esse raiozinho. E dá para perceber ali que ele foi até 0.49 e voltou, tá? Vamos tentar do outro lado, ó. E aí ele fica num ciclo, tá vendo? Ó, ele tenta reconhecer e volta. Tenta reconhecer e volta, ó. Foi até 0.49 de novo. Voltou a 0.17. Aí foi agora de novo 0.49. Voltou a 0.33, 0.17. Tá vendo? Ele tá num ciclo dele começar em 0.17, tenta ir para 0.49 e volta. Vamos tentar do outro lado. Conectado do outro lado, vamos ver se tem alguma alteração disso. Tá vendo? 0.49, voltou para 0.33. Ele fica sempre nos mesmos valores, ó. Então, aparentemente, esse aparelho não é defeito no conector. Aparentemente, tá? Aí a gente vai ter que abrir o aparelho e fazer os testes. Vamos abrir ele então? Porque aparentemente realmente não parece conector aqui. Parece, sabe o que? Bateria arriada, tá? Ele não tá reconhecendo a bateria. Agora, dá pra gente descartar a hipótese do conector? Não, não dá pra descartar ainda. Porém, isso daí já me parece mais uma bateria sem carga. Vamos fazer o teste. Então, pra gente pegar esse aparelho aqui e desmontar, vamos reparar que essa tampinha traseira aqui, ela se separa da lateral do aro, tá? Vamos ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Tampinha traseira se separa da lateral do aro. Então, este aparelho aqui, a gente descola a tampinha traseira. Lembrando, qualquer aparelho que vocês peguem na mão, que vocês não saibam como desmontar, vocês têm que olhar um videozinho para saber por onde iniciar essa desmontagem, tá bom? Esse aqui eu já desmontei faz muitas vezes, né? É pela parte traseira. Vamos colocar para esquentar. Vou colocar na minha separadora a 80 graus durante 3 minutinhos. Assim que ele aquecer, a gente já retorna, tá? Bom, deu os nossos 3 minutinhos aí. Tirei o aparelho da separadora, tá? Vou colocar aqui nossa luvinha para manusear melhor o aparelho. Vamos lá. Espátula maleável na lateral, ó. Encaixei. Gotinha de álcool. E descolando, ó. Essa tampinha traseira é de plástico. Então tudo bem eu dar uma dobradinha nela pra cima, tá? Tem que tomar cuidado, lógico, pra não quebrar. A gente vai sentindo quanto que ela é maleável. Mas essa daqui é um pouquinho maleável, dá pra gente dar uma dobradinha nela assim, ó. E ir descolando aos poucos, ó. Tá? Sempre olhando de lado pra saber se não tem um cabo flex ligando as duas partes. Tá bom? Vamos lá. Então, removida a tampinha traseira, tá? Agora, precisamos remover os parafusos. Esse aparelho aqui tem bastante parafuso, então vamos acelerar o processo aqui.
e a gente está desmontando esse aparelho. Então, só para a gente relembrar, o aparelho chegou, o cliente mesmo veio alegando que estava com defeito na parte de carga, né, do conector, tá? O cliente fala da parte do conector, mas na realidade aqui não sabemos exatamente se é isso. De acordo com o teste no amperímetro, a gente identificou que ele está reconhecendo o cabo, então tem uma boa chance de não ser esse conector, tá? Agora, se não for esse conector, quais são as nossas opções? Pode ser uma subplaca inteira? Pode. Pode ser esse cabo flex que liga a parte de baixo na parte de cima? Pode também. Pode ser o encaixe desse cabo flex aqui ou aqui? Pode também. É muito comum dar esse defeito no conector, no encaixe do cabo flex na Samsung, tá? Porque esses encaixes dos cabos flex, eles são muito longos, eles são muito largos. E aí faz com que ele dê folga nesse encaixe. Pode acontecer também. Porém, a gente só vai ter certeza dessas coisas testando. A gente precisa realmente fazer os testes, tá? Vamos lá. Tá quase. Faltam mais 6 parafusinhos só aqui, ó. Vamos lá. Bora, mais um pouquinho. Isso. Agora, a gente vai desmontar esse aparelho, né? Então, desmontando o aparelho, para essa carcassinha sair do lugar, é bom vocês sempre terem em mente, sempre saberem que é necessário tirar a gavetinha do chip, tá? Então vamos pegar aqui, ó, uma chavinha de chip, de gaveta, tirei a gavetinha de chip, ó. Tá com os dois chips do cliente aqui, tá? Aí vamos fazer a alavanca. Agora que eu tirei essa tampa traseira, que eu tirei os parafusos, esta lateral aqui, ela se separa aqui, ó, aonde vem o aro da tela. Então, eu vou vir diretamente aqui nessa separação, colocar a alavanca e começar a fazer, colocar a espátula, né? E começar a fazer a alavanca, ó. Faço a alavanca, seguro com o dedo essa parte aberta. E aí eu venho fazendo aos poucos para ir destravando o aparelho, ó. Aos pouquinhos, vamos destravando ele. Nunca puxa de uma vez, porque a gente nunca sabe se tem um cabo flex, alguma coisa conectando, né? A gente sempre pega o aparelho e olha de lado, para saber se a gente pode separar as duas partes, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, que pode ser a bateria, vamos testar a bateria nesse caso aqui. Como é que a gente faz para testar essa bateria? Desencaixei ele, tá? Não ligue para o som assim, porque bancada de técnica é assim. Você tá mexendo no aparelho, outro aparelho tá tocando ali. É normal, tá? Aí nós vamos pegar nosso multímetro. Vamos ver aqui se dá para ver direitinho aqui. Aí, ó, nosso multímetro. Vamos colocar aqui teste de corrente contínua, voltagem contrassim em cima. E aí, eu vou medir essa bateria nos polos positivo e negativo dela aqui, olha. Ver quantos volts ela tem, tá? No caso, olha, ela tem 3.5, tá? 3.5 já deveria ser o suficiente para iniciar uma carga boa, né? Nessa bateria, tá bom? Então, no caso aqui, não acho que necessariamente deva ser ela. Agora, poderia ser algum mau encaixe, então vamos encaixar tudo de novo, ó. Desencaixar e encaixar os cabos flex, ó, daqui. Desencaixar o cabo flex aqui, ó, da subplaca, para deixar tudo bem encaixadinho. E vamos testar novamente lá no nosso amperímetro, tá? Vamos testar
ver se ele mostra carregando agora. Ó. Conectei. Vamos ver se ele mostra alguma coisa diferente do que ele tinha mostrado anteriormente, ó. Aparentemente não, viu? Mas agora, sem a carcaça do aparelho, eu consegui identificar uma coisinha aqui, tá? O que eu consegui identificar sem a carcaça do aparelho? Que quando eu coloquei esse cabo para o lado, ele iniciou um carregamento. Quando eu coloquei para o outro, ele já para, tá? Ele dá um joguinho aqui. Então pode ser que realmente seja o conector agora, viu? Com o aparelho montado, eu não achei que poderia ser esse conector. Mas agora, com o aparelho desmontado, é possível, tá? Que seja ele. Eu vou ter certeza absoluta, tá? Substituindo esse conector a partir de agora, tá? Então, vamos fazer esse teste. Vamos substituir o conector para a gente estar trabalhando aí em cima do aparelho. Então, vou guardar aqui o meu multímetro. Vamos lá. Guardado o multímetro, vamos pegar essa subplaca aqui e vamos trocar este conector. Desencaixar aqui as partezinhas, ó. Vamos ver se não tem mais nenhum parafuso, ó. Embaixo deste cabinho flex, eu já avistei um parafuso para remover essa subplaca, tá? Removido o parafuso. E aí eu tenho o cabinho flex da tela também, ó. Que ele vem coladinho aqui, olha. E aí eu faço o quê? Descolo, desencaixo ele, tá? Para conseguir separar melhor a minha subplaca. Aí eu venho aqui para remoção dela, ó. Então já tá soltinha. Beleza. Tem um conector aqui. Vamos ver. A gente precisa achar um outro conector que seja compatível com ele. Aqui, ó. Ele fica já aqui na boca do gol. Porque esse conector da Samsung a gente usa muito, tá? Conector novinho. Aí vamos fazer essa substituição, tá bom? Vamos trocar as câmeras aqui para a gente conseguir fazer essa substituição e mostrar aí a solda para vocês acontecendo na íntegra, tá bom? Vamos lá. Legal, nós temos aqui as duas câmeras em posição, tá? Pra gente estar fazendo. O conector que a gente vai remover e o conector novo. O conector que a gente vai remover, é legal vocês enxergarem aí que ele tem uma resininha, ó. Vamos focar direitinho aqui, ó. Tá vendo essa parte brilhante? É uma resina. Então, sabendo disso, o que a gente tem que fazer? A gente poderia remover a resina ou remover o conector direto. Para remover a resininha, a gente pega a nossa estação de solda. A gente poderia colocar 180 graus e jogar o ar quente aqui em cima dela. Aí eu já vou conseguir separar aqui a minha resina da placa, tá? Ela sai bem de levinho, tá bom? Eu particularmente gosto de fazer isso por causa que eu tenho uma visão um pouquinho melhor lá do meu conector. Porém, precisa de verdade? Não. Eu posso vir aqui e já soldar ele direto e remover ele dali, tá? Agora que eu tirei a minha resina, eu tenho inclusive espaço ali em cima para fazer o quê? Para vir aqui com fluxo e aplicar fluxo na solda, porque com a resina por cima ele não tem acesso para o fluxo encostar na solda, tá? Então não adiantaria eu aplicar fluxo aqui na parte do fundo, né?
Então, apliquei fluxo. Vou vir aqui com a minha pinça no conector, tá? Para fazer uma alavanquinha. E a minha estação de solda a 380 graus. Sempre em volta, ó. De um lado a outro, tá? Assim que derreter a solda, o conector vai sair como ele estivesse solto ali em cima, ó. Tá vendo, ó? Solto. Aí eu posso vir aqui com o meu conector novinho. Aquecer e colocar ele de volta no lugar, ó. Derreteu a solda. E aí a gente consegue encaixar esse conector direitinho aqui no lugar. Aqui ele tá um pouquinho chato de encaixar, porque eu não usei um suportezinho de placa. Muitas vezes um suportezinho vai facilitar muito a nossa vida nesse quesito, tá? Então, vou colocar aqui no suportezinho só para me facilitar, porque ele não tá encaixando direito. Então vamos lá, ó. Posicionei aqui. Vou prender, ó. Aí agora vai ser bem mais prático de eu tá soldando ele de volta ali no lugar. Às vezes posição é tudo, tá, gente? Às vezes a gente não acerta alguma coisa por causa da posição da mão, por causa da posição da plaquinha, tá? E é legal que vocês veem isso na íntegra, ó. Aí agora encaixou bonitinho. Espere alguns segundinhos para a solda esfriar, tá? Vamos tirar ele daqui e visualizar, ver se ele ficou perfeitinho na mesma posição, ó. Tá? E também eu posso olhar os pontos do fundo, ver se eles ficaram soldados. Por quê? Se eles não ficaram soldados ou faltou algum pontinho aí, né? Algum pontinho ficou solto, o que eu posso fazer? Aplicar fluxo novamente. Eu posso vir aqui com o meu ferro de solda e reforçar a soldinha de ponto por ponto, ó. Aqui. Agora, se você tem um microscópiozinho USB, já ajuda. Se você tem um microscópio normal, já ajuda. Ou até a própria câmera do celular, muitas vezes, tá? Ó. Percebe-se que cada vez que eu faço um conector aqui na aula de vocês, eu faço com uma técnica um pouquinho diferente. Mas por quê? É por causa que aquele aparelho tem que fazer diferente? Não necessariamente. É por causa que às vezes uma pessoa se dá melhor com uma técnica, às vezes a pessoa se dá melhor com outra, tá? Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Então eu preciso dar opções aí para vocês terem ideia que não é só de um jeito que é o certo de se fazer. Existem técnicas diferentes que fazem aquilo funcionar também, tá? Então é legal nós termos aí armas para trabalhar durante o dia a dia, né? Então aqui já todos soldadinhos, bonitinhos. O que a gente vai fazer? Limpezinha, porque o fluxo queimado ali fica tudo melequento, né? Ali em cima do aparelho, ó. Então, fluxo, álcool, limpeza, tá? Pode ser uma escovinha de dente comum, pode ser um pincelzinho desses assim, tá? Beleza. Limpo. Aí agora a gente vai lá pro aparelho fazer o teste novamente, tá bom? Vamos inverter as câmeras aqui. Temos as câmeras invertidas, né? E aí agora vamos encaixar a nossa subplaca novamente. E vamos ver se sanou o defeito da parte de carga, tá? Ó, tudo encaixadinho, bonitinho. E vamos ver novamente agora se sanou o nosso defeito de carga. Vamos encaixar.
e vamos ver qual é o comportamento do aparelho agora. 0.35, 0.49, tá? Agora ele não tá mais com aquele joguinho, ó, aqui. Porém, ele ainda está com aquele comportamento de vai para 0.49, volta. Vai para 0.49 e volta, tá? Tem mais uma última coisa que a gente poderia ter feito aqui nesse aparelho, tá? Por quê? O conector, lembra que eu falei que eu achava que não era ele? Mas mesmo assim, por causa daquele joguinho, a gente acabou trocando para ter certeza, né? Mas não era ele que tá causando esse problema, porque ficou igualzinho lá no nosso amperímetro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa bateria e dar uma carga nela até ela atingir uns 3.7, 3.8 e ver se muda esse estado do aparelho. Vamos ver? Vamos inverter a câmera, a outra câmera aqui. Para vocês visualizarem a nossa fonte, tá? Ó. Agora eu tenho aqui a nossa fonte de alimentação, tá? Vou pegar os cabinhos. E para acessar essa bateria, para eu colocar aqui, né? Tá dando para ver? Tá. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu multímetro novamente. Por quê? Utilizando o nosso multímetro, nós vamos conseguir medir tanto a nossa bateria, quantos volts ela tem, e também vamos conseguir, com esses pininhos mais finos, ver quantos volts ela tem e encaixar direitinho com a fonte, tá? Ó, deste lado aqui ele está apresentando menos 3.5, então está invertido. Eu vou girar aqui e inverter, ó, 3.5 agora. Aí o que eu faço? Coloco positivo com positivo e negativo com negativo. Percebe-se que agora ele apresentou a voltagem da minha fonte ali, que está em 4.5, né? E aí eu vou encaixar aqui. Vocês percebem também que essa fonte começou a consumir energia? Isso quer dizer o quê? Que eu estou carregando essa bateria. Está carregando 3.000 mAh por hora, tá? Esses 3.000 mAh indicam quanto está entrando de energia por hora nessa bateria. Logo, se essa minha bateria tem 5.000 mAh, 4.000 mAh, em um pouco mais de 1 hora, 2 horas, a bateria vai estar 100% carregada. Porém, eu não preciso que essa bateria esteja 100% carregada. Eu só preciso que ela volte a atingir ali uma tensão mínima de 3.7, 3.8, que aí é o que vai me indicar que essa bateria está com 0%, 1% de carga, tá? Fazendo com que ele ative a carga que vem do carregador simplesmente de eu conectar o cabo. Se ele não tiver uma tensão mínima de trabalho, se esse aparelho não tiver uma tensão mínima de trabalho, quando eu coloco o carregador, ele não me atinge já o carregamento turbo, não me atinge o carregamento normal do aparelho, né? Então por isso que muitas vezes o aparelho aparece ali 0.13, depois sobe para 0.30, depois 0.49, igual aconteceu com esse caso aqui. Depois retorna para 0.13, 0.17. Por que isso? Porque ele não conseguiu reconhecer uma bateria que tem uma tensão mínima e aí volta ao estado comum dele, de tentar iniciar o processo de reconhecimento novamente, tá bom? Então, isso está acontecendo com esse aparelho é por causa da bateria? Agora é o teste que a gente está fazendo. Nós fizemos a troca do conector, nós vimos que isso não solucionou o caso, tá? Porque ele estava com uma folguinha, né? Mas aí, mesmo assim, trocamos e não solucionou. Então agora o que a gente vai fazer? Tá dando essa carga na bateria, esse choque na bateria. Ou para muitos aí que já são mais acostumados com um carro ou algo do tipo, no carro quando a bateria arria, a gente fala o quê? Que a gente está fazendo uma chupeta no aparelho, tá? No carro, lá ele, né? Mas é normal, o termo aí dá para ser usado aqui também. Aqui a gente usa mais o termo de dar uma carga, dar um choque nessa bateria, tá bom? Vocês veem que reduziu bem ali o consumo dessa fonte, quer dizer que já carregou bem essa bateria.
Vamos ver em quantos volts ela está agora. Olha lá. Ela estava com 3.5, agora está com 3.7. Então já deve ter atingido uma tensão mínima ali para a gente estar trabalhando. Então vamos lá conectar novamente, tá? A bateria. E aí, o que eu vou querer de vocês? Vamos trocar aqui essa tela novamente. Vamos posicionar a nossa câmera para o nosso amperímetro novamente, tá? Estou posicionando aqui. Maravilha. Retomamos. E aí, vamos conectar o cabo de carregamento novamente, ó. Conectei o cabo de carregamento. Agora vamos ver como que esse aparelho se comporta ali neste amperímetro, tá? Vamos ver se está conectado aqui certinho. Ó, nada feito, tá? Vamos fazer novos testes aqui, ver se... Bom, a princípio não mudou nada. Não, mudou, né? Ele não reconheceu nada agora, né? Vamos desencaixar e encaixar tudo. Por que desencaixar e encaixar tudo? A gente precisa ter certeza que está tudo perfeitamente encaixado no aparelho, tá? Pra gente ter certeza dos nossos testes. Ó, eu apertei aqui nesse cantinho aqui e aí ele já voltou a mostrar um carregamento, ó. Quando eu apertei aqui, ó, neste cantinho aqui, olha. Tá? E aí ele mostrou, ó, 1.44. Olha que legal. Isso é legal que vocês vejam ao vivo, porque se a gente não for insistente com um encaixe aqui, um ali, apertando aqui, apertando ali, muitas vezes a gente não descobre o defeito. E é um defeito básico, simples, né? Vou soltar aqui, ó, esse dedo aqui pra vocês verem, ó, vamos ver. Parou. Aí agora, apertar aqui de novo, ó. Voltou a reconhecer. Então olha que legal. O defeito aqui não estava na bateria, não estava no conector. O defeito está aqui nesse encaixe, tá? Agora, neste encaixe aqui, qual é o defeito de fato? Pode ser no cabo flex, tá? Ou pode ser na subplaca também. Então, o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos trocar a subplaca inteira, tá? Trocar essa partezinha aqui inteira, ó. Ou nós poderíamos trocar este cabinho inteiro, tá? A gente não sabe exatamente agora qual é o defeito. Porém, a gente pode estar fazendo esses testes trocando. Agora mesmo, por exemplo, eu não tenho outro aqui para a gente estar fazendo esse processo. Então, o que a gente vai fazer para estar tentando solucionar? Este lado aqui, este cabo, eu tenho um lado que é positivo e outro negativo, nas duas extremidades, tá bom? Que vai ser o positivo e negativo do conector de carga, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação direta daqui até a placa com um fiozinho. Já se torna aí um conserto um pouquinho mais intermediário, vamos dizer assim, mas é só para fins de teste, para a gente não perder essa aula, não perder esse vídeo e continuar aí tentando mostrar para vocês a solução do aparelho, né, nessa aula. Então vamos trocar a câmera novamente para a gente conseguir fazer essa soldinha, tá? Olha, voltamos aqui, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos
ver essa lateralzinha aqui, que é onde a gente encaixou, né, o cabo e apertou deste lado aqui. Nós vamos ligar um fiozinho daqui até aqui direto, tá? Então, para isso, a gente vai precisar limpar um pouquinho da colinha que fica em volta desse conector, tá? Aí ele já vai ficar bem limpinho pra gente, ó. Beleza? Para vocês conseguirem visualizar legal, ó, agora na câmera, este lado aqui é o lado que tá dando mau contato. Então eu vou fazer o quê? Ligar um fiozinho direto aqui deste lado aqui, tá? Até onde? Até este lado aqui, que é um dos polos negativo ou positivo desse conector, tá bom? Então vamos fazer isso rapidamente, por causa que essa aula aqui já tá ficando longa, né? Ó, eu tenho aqui fiozinho, tá? De cobre, para fazer esse processo. Aí para fazer esse processo também, eu uso um bisturi para fazer a raspagem da lateralzinha onde eu quero soldar. Então, ó, eu venho aqui, raspa a lateralzinha do conector. Depois, aqui eu não estava preparado para mostrar para vocês um reparinho um pouquinho mais intermediário desses, tá? Mas é legal vocês verem acontecendo, mesmo que não seja pelo microscópio, para vocês terem esse primeiro contato. Agora, depois eu posso colocar alguns videozinhos também na aula para a gente conseguir visualizar esse processo dentro do microscópio, um reparo um pouquinho mais intermediário, tá? Desses. Então, ó, eu apliquei fluxo e aí eu vou soldar o fiozinho naquelas pontas ali. Então, vou deixar esse cara aqui posicionado, porque depois que eu soldar o fio, eu não vou ter mais como ficar mexendo ele, tá? Vou tirar essa anteninha daqui para não me atrapalhar, tá? E aí, nós vamos soldar aí esse fiozinho. Vamos lá? Aqui para isso é difícil fazer falando, tá? Por causa da habilidade manual. A gente treme enquanto a gente fala, tá bom? Mas aí eu vou fazer o máximo possível aí para ir explicando para vocês enquanto soldo no fiozinho. Então, posicionei o fiozinho, vou lá com meu ferro de solda, encostei para prender ele no lugar, ó. Quase. Agora preso, tá? Aí venho aqui no meu encaixezinho, tá? Do cabo flex. E vou soldar esse fiozinho aqui. Eu vou posicionar o fiozinho, soldá-lo. Beleza. Soldado, eu vou tentar dar o zoom aqui para vocês visualizarem isso bem legal ali no aparelho, tá? Ó. Olha ali o fiozinho soldado. Dá para perceber aí direitinho, tá? Maravilha. Aí agora vou cortar o excesso do fiozinho, ó. Posicionar ele do ladinho aqui. E encaixar
certinho aqui. Beleza. Temos aqui o aparelho, tá? Não vou trocar de câmera agora, tá? Vou trocar só a câmera que vai para um perímetro. Por quê? Pra gente reduzir um pouco o tempo desse vídeo. Vamos ver se aqui a gente já mata aqui esse vídeo, tá? Então, tá aqui encaixadinho bonitinho, com o fiozinho conectado. Aqui em cima, ó, bateria conectada também, tá bom? O que a gente vai fazer? Pegar o cabinho de carga e conectar aqui, ó, agora. Vamos ver ali como é que ele vai se comportar agora. Se ele vai carregar bem, se ele não vai, se ele vai ficar só nos 49 mesmo. O que vai acontecer agora que ele tá com o fiozinho encaixado, bonitinho, tá? Vamos ver se ele vai funcionar. Caso não funcione, aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que já partir para trocar essa subplaca, trocar o cabinho flex. Aí nós vamos precisar fazer novos testes aí, né? Aí preciso pedir peça. Infelizmente, não desse jeito aí eu não vou conseguir mostrar direitinho no vídeo para vocês, se for esse o caso, né? Não nesse vídeo aqui. Então, olha só. Mesmo assim, ele ainda tá se comportando mal, tá? Na parte de carga, mesmo apertando, mesmo com o fiozinho. Por quê? Provavelmente o defeito tá neste cabinho aqui, ó. Que quando eu apertei daquela vez, ele deu uma mexidinha no cabinho. E aí fez com que ele desse um contato diferente. Ó, tá vendo? Eu mexi nesse cabo, apertando de um lado a outro. Tá vendo? E aí ele voltou a dar uma carga. Aqui ele tá dando uma carga boa. 1.30, né? 4%. Ele tá dando uma carga boa. Só que isso só aconteceu depois que eu mexi aqui, que eu mantive aqui o dedo pra cá ou pra lá. Ou por causa que agora que ele reconheceu a carga, ele começou. Então, o que a gente tem que fazer com esse aparelho? Nós vamos manter aí em teste. Mantendo esse aparelho em teste, a gente monta ele, parafusa e vê se ele carrega normal. Caso não carregue, aí vamos trocar aqui o flex, né, que liga a subplaca na placa principal, ou a subplaca. Isso daí vão ser testes que agora, nesse momento, eu já não vou conseguir mostrar para vocês, porém, fica aí todos os testes que a gente fez até esse ponto, até chegar a esse ponto, para a gente estar analisando o defeito do aparelho. Beleza? Se tiverem a troca do conector na íntegra, tiverem um teste da bateria na íntegra, tiverem um teste geral do aparelho aí na íntegra, para vocês verem o dia a dia aí e aplicarem na bancada de vocês. Beleza? Pessoal, essa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, chama aí no WhatsApp, chama aí no nosso grupo de suporte, que a gente vai estar sempre arrumando aí, sempre ajudando vocês aí nesse suporte. Beleza? Falou, pessoal. Até a próxima aula.